Olá, meu nome é Felipe Santinato, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na empresa Santinato Cafés. Nós somos uma empresa de pesquisa e consultoria e na pesquisa nós buscamos sempre fazer trabalhos para atender a demanda do produtor. Como vocês podem ver, deu a geada no Brasil nesse ano de 2021 e nós também fomos afetados. E diante dessas dificuldades é que a gente cria tecnologias e também organiza as tecnologias já existentes, aqui vocês podem ver um experimento. Nessa parte aqui a gente sempre irrigou a lavoura, então ela já está brotando, e aqui ainda não irrigou, apesar de ter dado uma chuva de 20 milímetros, a brotação está bem inferior, Então, além disso, tem outros experimentos. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é do nosso boletim técnico, é um boletim de extensão rural para atingir vários produtores, produtores que não têm a consultoria. Então, nós fizemos esse boletim técnico, mostrando, essas correções são as últimas correções que meu pai fez, a ocorrência da geada em 2021, como foi a categorização dela, como foi as temperaturas que promoveram essa geada, o comparativo entre as 3 geadas ocorridas, do 30/6 para o 1/7, 19/7 para o 20/7, 29/7 para o 30/7, um estudo bem detalhado das temperaturas ao longo de todo o mês, de todo o inverno, a sintomatologia, o estudo detalhado das temperaturas aqui, depois a área afetada, o que a gente estimou de área afetada. Em breve a Fundação Procafé vai determinar qual foi a área afetada, a informação oficial, nós também temos uma informação, e a estimativa de quantas sacas de café foram prejudicadas para a safra seguinte. Na nossa estimativa de 7 a 8 e de 9 a 10 milhões de sacas de café a menos na safra do ano que vem, Isso devido à área afetada e aos níveis, quando a gente fez as avaliações de nossos clientes e em outros, e também não só os ramos deteriorados pela geada, mas também os ramos que não foram ali naquela região, eles não vão florescer corretamente, não vão produzir como produziriam se não fossem os efeitos deletérios da geada, Isso também afeta a produtividade. Então, a gente colocou aqui um esquema, por exemplo, como foi em um dos nossos clientes lá, a área afetada, 63%, além da área, os níveis de dano, a caracterização antiga do Instituto Brasileiro do Café, nessa publicação de 79, e uma classificação nova, área afetada, volume vegetativo, dano no ramo, produção afetada, os trabalhos que orientam a gente sempre esperar 60 dias para tomar as decisões de poda. Do contrário, alguns que já foram saindo podando, já foram saindo arrancando as lavouras, tem que esperar ao menos 60 dias para determinar a correta poda. E tem casos que até a poda ela é desnecessária, A poda tem que ser bem minimamente drástica mesmo para que ela tenha efeitos, E aí a gente categorizou isso em 7 níveis de geada, Então tá tudo explicadinho: dano tipo 1, o dano tipo 2, o dano tipo 3, em lavouras adultas, o quadro, se afetou quantos internódios adentrando dentro da planta, até 4, até 7, mais de 7, o volume vegetativo 15%, 30%, 75%, para você realmente ver em que quadro você está, Aqui em lavouras novas é outra categorização de danos das geadas, como vocês podem ver, e tudo isso aqui com as recomendações, a canela de geada aqui, o que deve ser feito, como você deve adubar essas plantas, como você deve podar, o que fazer, como avaliar esses danos da geada, a brotação, avaliar a brotação. De repente está brotando num canto, mas na verdade aquela brotação é insuficiente, o tecido ali está comprometido e essa planta não vai perdurar. E plantas novas também, quando elas sofreram a geada, em vários casos vale a pena mesmo arrancar e plantar de novo, e não esperar uma plantinha de 6 meses, uma brotação. É muito mais fácil você fazer um novo plantio e buscar maiores produtividades, bom? Aqui os danos nos frutos também, danos em botões florais, estão vendo as fotos? Veja aqui algumas sugestões para avaliação, aqui várias questões da brotação em relação à temperatura, onde foi isso, no sul de Minas, foi no Cerrado, que temperatura média que é essa região. Interpretação dos dados, por fotos de drone, por imagens de satélite, tudo isso tem que tomar muito cuidado, O melhor é adentrar nas lavouras, mas isso ajuda muito nas orientações. Veja só que está muito bem detalhado. Também mitos e fatos sobre as geadas,
A questão da irrigação, tira a irrigação para não dar geada. Calma com isso aí é muito perigoso, não é assim que se faz. Não tem uma orientação coesa e robusta para tirar a água para não dar geada, ninguém sabe isso não, tá? Então tá tudo explicado como se fazer, tá? O que tomar cuidado, a prevenção, a irrigação por aspersão, como deve ser feita, caso você queira prevenir. A questão da arborização, tá? A arborização, ela reduz os danos de geada, mas também reduz a produtividade. Então, se for arborizar, tem que saber arborizar, tá tudo bem detalhado. Técnicas consolidadas, como o enterrio das mudas com a terra, né? Plantio no sentido de escoamento do ar, são coisas bem consolidadas. Outra coisa, abdicação do controle de pragas e doenças porque deu geada. Isso é um absurdo, a gente viu isso na internet, né? Alguém falando, bobeira. Só porque fez frio não vai dar foma, por exemplo. É um absurdo, pelo contrário, aí é que vai dar foma mesmo. Só porque fez muito frio, matou o bicho mineiro, eu não vou aplicar a pulverização para bicho mineiro? Óbvio que não, basta na semana seguinte, como está detalhado aqui nos nossos dados climatológicos, esquentar, aumentar a temperatura que o bicho mineiro acontece. Então, essas coisas não procedem. Assim como produtos milagrosos, também aplique isso que não vai dar geada, isso vai protegê-la. Isso, geada, quando ela ocorre, e ela ocorreu bem drasticamente, é uma coisa muito superior, vem lá de cima, não há produtos que vão alterar, modificar o ponto de congelamento dos cafés, tá? É uma coisa muito séria, produtos, nós testamos vários ao longo dessa geada, não funcionou. Adubação de lavouras atingidas, então, como que deve ser feito os níveis de adubação, tá? A gente tem os níveis de adubação para lavouras adultas, lavouras podadas e agora para lavouras atingidas pela geada. Quanto que eu vou adubar, o quanto que eu vou aproveitar com o material ciclado, oriundo das podas que sofreram a geada. Foi um decote alto mais desponte, decote alto mais esqueletamento, ou só um decote alto? Aqui estão as quantidades de NPK que vão ser cicladas em função disso. Aqui o restante das recomendações de adubação, ajustando com base nas classes de fertilidade do solo, né? Aqui para micronutriente, aqui como que se deve adubar, aquela questão da curva de extração de nutrientes, né? De exportação de nutrientes. Deve, por exemplo, por nitrogênio 72% até a fase de granação. E assim vai. Tem a matéria orgânica, as fontes de N, de P e de K que devem ser utilizadas, tá? Os teores foliares para a gente ir monitorando a nutrição desse café. E a condução das lavouras atingidas pela geada. O que fazer, como podar, né? Vai sair desbrotando por aí? Óbvio que não, vai gerar buracos na lavoura, vai reduzir a produtividade. Aqui é a questão do broto capado, que é muito bom para forçar a vegetação, para repor os ramos plagiotrópicos atingidos, né? Como fazer, veja só que interessante. Na recepa, como conduzir bem uma recepa. Tem recepa irrigada que nós já colhemos 80 sacos por hectare na primeira safra pós-recepa. Então como fazer isso, né? E no irrigado, é claro, né? Os brotos, como matar os brotos ali de forma química, reduzindo a necessidade de desbrotas. E aqui as referências bibliográficas. Então, entre no nosso site, baixe o arquivo, é de graça. É uma extensão rural que a Santinato Cafés fez para você. Muito obrigado.